Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, depois de um bom tempo, né, a gente vai voltar a fazer o nosso estudo do livro de Esther. Então, eu já tinha feito com vocês aqui no canal, né, alguns capítulos, né? A gente já tinha estudado, se não me engano, até o capítulo 3. E aí, hoje a gente vai voltar, então, né, a partir aqui do capítulo 4 de Esther, pra gente poder fazer o nosso estudo desse livro maravilhoso, gente. Então, é isso. Bora pro vídeo! Então, como vocês já sabem, né, a primeira parte do nosso estudo é fazer o momento de oração. Então, aí na sua casa, né, não vou fazer com vocês aqui agora no vídeo, mas aí na sua casa, antes de você estudar a Bíblia, sempre faça um momento de oração, pedindo ao Senhor para abençoar o seu estudo, para que vocês possam aprender sobre a palavra e também poder aplicar essa palavra que vocês entenderam na vida de vocês, porque é o mais importante. Porque o que realmente importa nesse estudo não é você simplesmente saber, não é você fazer as anotações bonitinhas na sua Bíblia, mas sim que isso que você aprendeu possa mudar a sua vida, possa transformar a sua vida. Então, esse é o objetivo, né? Por isso que você tem que buscar sempre em oração a Deus, para que você possa aplicar na sua vida essa palavra, tá bom? Depois de um momento de oração, vem a parte da gente fazer a leitura. Então, agora eu vou fazer aqui rapidinho. O capítulo 4 é um capítulo bem curtinho, né? Eu vou fazer rapidinho aqui a leitura desse capítulo com vocês, né? E aí depois a gente volta para poder fazer os comentários sobre ele, pesquisa do que a gente achar importante. E essa leitura que eu vou fazer, gente, eu vou fazer uma leitura assim com bastante calma e já vou grifando. Eu gosto de grifar ou de caneta ou de marca-texto, depende do que for. Mas aí eu já vou grifando, né, aquilo que me chamar a atenção, que se destacar para mim, que eu achar importante, tá? Então não se prendam muito nisso de, meu Deus, que cor que eu uso aqui, sabe? Mas assim como eu faço aqui, olha, de caneta mesmo, não sei se vocês estão conseguindo ver, eu já vou grifando, tipo, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus. Então eu já vou grifando aquilo que me chamou a atenção, sabe? Façam isso aí na casa de vocês e bora a leitura. Prontinho, gente, já terminei aqui a minha leitura do capítulo 4 de Esther, né? Um capítulo muito, assim, forte mesmo, né? Então, se você pegou esse capítulo aqui pelo meio, né? Não sabe o que estava acontecendo antes, né? Depois de um certo tempo ali de história, né? O Amã, que era uma pessoa que trabalhava ali no palácio, né? Que era assim, uma pessoa muito de confiança do rei. Ele meio que conseguiu enganar o rei pro rei assinar um decreto de que pra exterminar todo o povo judeu que morava lá, né? E aí, dentre esse povo judeu, estavam o Mardoqueu, né? Que é primo de Esther, e a Esther, né? Então, quando ele saiu esse decreto, né, que todo mundo ia ser exterminado, tipo assim, ele podia só chegar e exterminar, né? Pegar e matar todo mundo, mas não, ele ainda fez um decreto e avisou que no dia tal todo mundo ia morrer. Enfim, né? E aí, quando ele fez esse decreto, né, todo mundo ficou muito desesperado, né? Que é essa parte aqui, ó, que fala que o Mardoqueu rasgou as suas vestes e vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinza. Quando vocês virem isso na Bíblia, né, significa que a pessoa estava passando por um momento de muita desolação, ela estava muito triste. Então, eles tinham esse hábito no passado, né, de rasgar as vestes, de se vestir de pano de saco, de se cobrir de cinzas, passar cinza no corpo, né? Como um sinal de humilhação mesmo diante de Deus, tipo assim, sabe? Mas não que a gente tenha que fazer isso hoje, até porque Deus disse, né, depois de um tempo que ele não queria mais que as pessoas rasgassem as vestes, mas sim o coração, né? Então, é um costume que eles tinham lá. Eu vou até dar uma pausa nesse vídeo para eu poder arrumar aqui o papel aqui, a minha Bíblia, né? Pra fazer as anotações desse capítulo com vocês. Eu volto num segundo, gente. Prontinho, voltei já. Coloquei aqui, né? Anotei aqui pedido, porque é mais ou menos o tópico final desse capítulo aqui, né? O assunto-chave desse capítulo aqui. E já coloquei aqui, né? Que se cobrir de pano de saco cinza é no sinal de humilhação. Continuando então, né? Então, o Mardoqueu e todo o povo se rasgaram as vestes, né? Porque eles estavam muito angustiados em saber daquela notícia.
Então, né, o Mardoqueu ele ficou lá na porta do palácio, lá, tentou entrar pra falar, mas eles não deixaram ele entrar daquele jeito, vestido daquela forma, né? E todo mundo tava sofrendo muito. Quando a Esther viu o que estava acontecendo, né, ali, ela mandou pessoas lá pra saber, né, o que estava acontecendo, pra falar com o Mardoqueu, pra saber o que estava acontecendo, porque ele estava agindo daquela maneira. Foi então que o Mardoqueu explicou pro moço, né? Ele falou tudo pro moço que foi lá falar com ele. Então ele contou, né, que o Amã tinha feito toda aquela coisa pra poder matar os judeus, tudo mais, tinha dado dinheiro, prometido dinheiro. Enfim, ele contou todo o rolê que aconteceu pra esse moço. E ele acrescentou ainda, né, que ele pediu para esse moço, para Esther, falar com o rei, porque ela era rainha, né? Então ele falou para esse moço falar para Esther conversar com o rei e implorasse para o rei misericórdia, para interceder em favor do povo judeu. E então esse moço passou essa informação para Esther, né? Só que aí tinha um problema. Mesmo a Esther sendo rainha, né? Ela não tinha total acesso ao rei, não era uma relação comum de marido e esposa como a gente vê hoje, né? Então, para todo mundo que precisasse falar com o rei, que tivesse que ir à presença do rei, tinha que ser chamado, convocado ali. Se a pessoa fosse lá sem ser chamado, ela seria morta. A não ser que o rei se agradasse da pessoa, né? E ele estendesse para ela o cetro de ouro, como tá falando aqui na própria palavra. E aí, se ele estendesse o cetro, a pessoa iria viver, não iria morrer, né? Mas provavelmente não acontecia com tanta frequência, né? Ou então as pessoas não queriam mesmo testar, né? E já fazia mais de 30 dias que o rei não chamava Esther, né, para falar um oi para ela, então ela ficou um pouco receosa de fazer isso, né? Poxa, eu posso morrer, né? Mas enfim. E aí que vem a parte chave desse capítulo aqui. Por quê? Porque daí o Mardoqueu, ele fala para ela o seguinte, eu vou até ler o versículo aqui com vocês, é o versículo do 12 ao 14 do livro de Esther, capítulo 4, gente, olha. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Olha aí a fé do Mardoqueu. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Olha só, gente, o Mardoqueu, assim, tipo, explanando tudo ali que a gente já sabia. Porque, como eu já falei pra vocês, Esther, ele é um livro conhecido porque ele não cita aqui o nome de Deus. Você pode olhar, não tem aqui, não tem Jeová, não tem Jesus, não tem Deus, não tem nada. Porém, ao longo do livro inteiro, a gente sente a presença de Deus por meio desse livro, por meio da história, trabalhando nessa história. E é aqui o principal motivo. A Esther passou por todo aquele sofrimento, ser tirada da família dela, nome mudado, sabe? Casar com uma pessoa que ela não conhecia, ficar no harém, virar rainha, sabe? Pra chegar lá e pensar, tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? E é aqui que tá o propósito real ali da vida de Esther, de tudo isso que tinha acontecido com ela até então. O Mardoqueu tava aqui mostrando pra ela, olha, é pra isso. Quem sabe não foi pra isso que você chegou à posição de rainha, pra poder interceder, pra poder ter, entre aspas, poder pra chegar e falar com o rei. Quem mais o rei ouviria, a não ser a esposa, né, a Esther? De uma grande probabilidade de ele ouvir a Esther. E ela poderia tentar usar isso para ajudar o povo dela. E foi isso que ela fez. E aqui também a gente vai ver, né, um novo ensinamento. Só que antes de falar desse ensinamento, eu vou fazer mais uma anotação aqui, porque eu vou falando, senão eu me perco e depois eu esqueço. Volto num segundo. Prontinho, já fiz a anotação aqui, ó. Eu escrevi da seguinte maneira. Mesmo não tendo o nome Deus neste livro, podemos ver o Senhor trabalhando nas entrelinhas. E Mardoqueu mostrou a Esther que tudo o que ela viveu estava dentro dos planos de Deus para aquele momento. Então agora a gente vai voltar, né, onde a gente estava falando aqui sobre o estudo, né?
sobre essa parte aqui que ele vai explicar pra gente algo muito importante a respeito do jejum. Então, depois que a nossa querida Esther recebeu essa informação, né, ela falou, tipo, tudo bem, eu vou lá então, se tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu peço que você, né, e todo o povo jejuem em meu favor. Então, aqui ele vai mostrar pra gente que o jejum, ele tem, assim, entre aspas, né, o poder, né, ele tem, assim, mais ou menos o objetivo, vamos dizer assim, o objetivo é uma palavra um pouco melhor, de fazer, assim, um apelo a Deus, né, para que o Senhor possa intervir no momento de crise, tá? Então, assim, ele também pode ser usado, então ele nos mostra que nessa passagem, nesse trecho, que o jejum também pode ser usado nessa questão. Claro, né, a gente não pode pensar, porque assim, gente, não existe moeda de troca com Deus, não existe isso. Tirem da mente de vocês que existe isso, não existe. Então não existe, tipo, eu vou fazer uma campanha de oração e Deus vai curar fulana. Eu vou fazer um jejum de 7 dias e Deus vai mudar tal situação. Não existe isso, tá? Existe a fé, existe o crer que Deus pode fazer, tá ok? Existe o crer que Deus tem capacidade, que Deus tem poder e que se Ele quiser, Ele tem total poder para fazer. Mas não existe o fato de que você possa pensar que, tipo, ah, porque eu jejuei, Deus vai fazer. Não, não existe isso. Toda vez que você for fazer um propósito, um jejum, oração, uma campanha, qualquer coisa, tenha na sua mente de que as coisas elas podem acontecer, pode, mas se for da vontade de Deus, se estiverem nos planos de Deus. E sim, Deus, às vezes as coisas podem estar acontecendo e porque você jejuou, se humilhou, buscou ali muito ao Senhor, o Senhor não, calma. Olha só a fé dessa pessoa. Eu vou trabalhar em cima da fé dela, eu vou mudar as circunstâncias. Mas não porque você jejuou, mas sim porque Deus quis fazer isso a partir da sua fé. Entendeu? Não sei se vocês conseguiram pensar. Nós não podemos manipular o Senhor com as nossas ações, entendeu? Tudo depende da vontade de Deus mesmo para nossas vidas. Então aqui a gente já aprende um pouquinho a respeito desse jejum. E como é que foi esse jejum que eles fizeram? Foram 3 dias e 3 noites, olha, ela fala aqui. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Então, durante 3 dias e 3 noites, eles não poderiam comer nada, tá? Hoje a gente fala de jejum, o pessoal, todo mundo, nossa, vamos jejuar ali 2 horas, 3 horas. Eu vou fazer um jejum de celular, vou jejuar só de arroz. Não que eu tô falando que seja errado, tá, gente? Mas é que eu vejo muitas pessoas que às vezes quando fala de jejum, elas tentam sempre pegar o caminho mais fácil ali, sabe? E às vezes eu até oriento, né? Pensa bem que tem que ser um sacrifício pra você. Eu não gosto de ficar opinando muito, porque o que é sacrifício pra mim, às vezes pode não ser sacrifício pra você. Por exemplo, se eu não tenho o hábito de comer nada de manhã, se já faz parte da minha rotina não comer de manhã, não faz muito sentido eu jejuar de manhã. Vocês entendem? Porque não vai ter sacrifício, já faz parte da minha rotina, meu organismo já está acostumado a não comer de manhã. Então não tem muito sacrifício. Se eu já tinha o costume de das 6 às 9 eu não comer, se eu jejuar das 6 às 9 vai ser como mais todos os dias, certo? Então é importante estender um pouco mais, né? Sei lá, fazer um propósito diferenciado para que funcione como um sacrifício para você. Então eu sempre gosto de orientar dessa forma. Eu não vou falar, não, padroniza jejum, tem que ser assim. Mas eu acho que a gente tem que ter esse senso de que tem que ser um sacrifício pra você. E naquela época o povo não tinha dó, não. Era 3 dias seco. E eu acho que a necessidade mesmo, né, gritava dentro do coração deles. Eles estavam com ameaça de morte. Ficar sem comer era o mínimo. Eu posso não comer nunca mais? O que são 3 dias, né? É isso aí. Então, assim, quando você for fazer o seu jejum, pense em realmente se entregar e entregar o seu melhor pra Deus. Se ficar sem comer arroz é um sacrifício pra você e é o seu melhor pra Deus, amém. Fica sem comer arroz e segue na sua fé. Agora, se lá no fundinho do seu coração você sabe que esse não é o seu melhor, que você tá só procurando meios ali,
né, de não entregar o seu melhor ali pra Deus, então você vigia, né, certinho e sabe, toma uma posição em relação a isso, né? Tenta estender ali o seu jejum, procura formas, tá? Mas eu não quero falar muito sobre jejum nesse vídeo. Eu vou falar sobre, eu quero ainda trazer pra vocês, na verdade, né, um vídeo sobre jejum bem completaço, né? Falando sobre jejum, né, assim, pra quem tá começando agora, né, pra quem já jejuou há um tempo e quer às vezes dar uma intensificada nessa vida de jejum aí, tá bom? Então eu quero trazer um vídeo bem completo pra vocês sobre esse assunto. Eu não vou me estender agora nesse vídeo. Se vocês quiserem esse vídeo sobre jejum, já deixa aqui nos comentários. Traz o vídeo sobre jejum, que daí eu já acelero pra trazer ele pra vocês, tá bom, gente? Então depois aqui, então, que a Esther falou com o Mardoqueu sobre jejum, né, que ela convidou todo mundo ali pra jejuar com ela disse que depois disso, né, ela iria falar com o rei. Então ela iria jejuar 3 dias, e depois desses 3 dias, ela iria até a presença do rei pra poder falar com ele, né, e tentar interceder ali pelo povo, né. Aí então ela diz aqui no final: se eu tiver que morrer, morrerei. E que é isso? É a Esther entendendo que tudo depende da vontade de Deus, né? Entregando tudo ali nas mãos de Deus mesmo e entendendo que não é sobre, tipo, se ela jejuasse que as coisas iriam acontecer, mas independente disso, ela iria buscar o favor de Deus. E se fosse a vontade de Deus, as coisas aconteceriam conforme a vontade dele e não com a nossa. Certo? Então eu vou fazer as anotações aqui dessa parte final pra gente poder encerrar o estudo de hoje. Deixa eu anotar aqui e já volto pra falar com vocês. Pronto, gente, voltei. Já fiz aqui a última anotação desse estudo, né? Vocês percebem que eu não anotei muito, não. Eu só anoto aquilo que realmente é importante, aquilo que Deus vai falando comigo, aquilo que ele vai pontuando em relação ao estudo, né? E também não anotei tanto porque o capítulo ele não é muito grande, né? Às vezes capítulos maiores precisam de anotações maiores porque tem mais coisa, né? Mas eu anotei agora sobre o jejum, né? Que foi: o jejum ele pode ser usado como uma forma de apelo em momentos de crise, mas sempre devemos ter em mente que ele não manipula o Senhor e que nós precisamos nos sujeitar à vontade dele. Amém, gente? Então é isso. Esse foi o estudo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiquei um tempo sem postar o estudo de Esther, tá? Mas eu vou voltar, né? Eu vou terminar o estudo de Esther inteirinho aqui com vocês. Como eu prometi, né? Eu vou terminar ele todinho. E depois a gente vai ter aqui uma outra forma. Vamos continuar com os estudos, porém eu tô pensando no outro modelo de vídeo para esses estudos aqui, tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa seu like, se inscreve aqui nesse canal, tá? Pra vocês acompanharem os outros estudos, os vídeos que eu dou dica aqui pra vocês de devocional, estudo, leitura bíblica. Também a gente vai ter bastante vídeo aqui sobre organização, produtividade, porque eu sei que vocês gostam desse tema, vocês precisam se organizar também, né? Então eu vou trazer mais vídeos pra vocês sobre esse assunto. Tá legal, gente? Se inscreve aqui nesse canal, vou pedir de novo, porque tem muita gente que assiste os vídeos e não se inscreve aqui. Então se inscreve pra você me ajudar, tô numa meta aí de chegar a 50 mil inscritos nesse ano. Não sei se eu vou conseguir, mas se for da vontade de Deus, né, vai acontecer. Ativa o sininho também pro YouTube te lembrar de cada vídeo que eu postar aqui, você não perder nenhuma novidade. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.